Sejam muito bem-vindos. A relação com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, embora possa ter muitas variáveis, assim como é característico do comportamento humano, pode ser dividida em 4 fases distintas, principalmente quando se trata de um relacionamento amoroso. Primeiro, o narcisista, munido de informações sobre a vítima, as quais colheu previamente ou avalia ao primeiro contato, pois eles são muito bons nisso, vai iniciar uma fase de bajulação, muito bem dosada, de acordo com as preferências da vítima, nem mais nem menos. A bajulação se confunde com o que conhecemos como love bombing, que é uma idealização da vítima, por parte do narcisista, e uma idealização dele também por parte da vítima. Essa fase, alguns chamam de lua de mel. A presa ficará encantada pensando ter encontrado a alma gêmea, o colega ou o amigo perfeito. Num segundo momento, o narcisista, para validar-se e manter uma evidência do seu falso senso de grandiosidade, começará a depreciar e isolar a vítima, o que vai culminar em brigas. Haverá tensão. No terceiro momento, haverá um descarte por parte dele, a partir do qual ele mesmo afastado manterá algum contato em mecanismos insidiosos de controle e comunicação. Vale ressaltar que às vezes a vítima é quem se afasta. O quarto momento é caracterizado por tentativas de retorno, o qual pode ter várias motivações, inclusive o objetivo de manter a vítima numa espécie de harém ou na geladeira. Caso a tentativa de voltar, conhecida como hovering, que significa sugar, tenha êxito, o ciclo recomeçará com um novo love bombing e consequente repetição dos 4 estágios descritos anteriormente. Os 4 estágios, em resumo, são os seguintes. Primeiro, um love bombing, um bombardeio de amor, ou lua de mel. Segundo, um contencioso, com muita tensão e desavenças. O terceiro, um descarte. O quarto, o hovering. Durante esses 4 estágios, o narcisista pode manejar muitas táticas malignas, as quais entendemos situarem-se numa dinâmica que vai do love bombing até o gaslight, pois consideramos o gaslight como uma das mais graves, colocando-a no final da escalada do abuso narcisista. O que vamos apresentar não é uma sequência rígida, bem como o gaslight nem sempre aparece no ápice da escalada. Ou talvez nem apareça, embora seja muito destrutivo, pois significa que a mente da vítima foi gravemente comprometida. As táticas, na sua maioria, podem ser consideradas como espécies do gênero manipulação. Destacamos que pode ficar a sensação de total injustiça, pois na mente das vítimas, o narcisista sempre vence. Mas isso nem sempre é verdadeiro. Pode demorar, mas a verdade aparecerá. Para melhor organizar as ideias, então vamos discorrer sobre o comportamento do narcisista em uma ordem mais ou menos lógica. Durante a fase inicial, que é o love bombing, será utilizada conjuntamente uma tática que alguns chamam de espelhamento, a qual consiste em imitar o outro, fazendo com que o cérebro, por uma característica que é milenar, interprete a situação como confiável e segura. É o mesmo princípio de convencimento utilizado por muitos em vendas e é denominado como rapport. Conquistada a vítima, sobrevém a depreciação, que consiste em diminuir as qualidades dela, constrangendo-a, tanto em particular como em público. Ele vai testando para ver até onde pode avançar. Vai desdenhar as tarefas que ela executar, ao passo que enaltece a si mesmo, colocando-se sempre em uma posição de superioridade. Esses comentários normalmente são dissimulados, por exemplo, precedidos de um falso elogio ou totalmente veiculados com um elogio cínico, dentre outros estratagemas.
chegará um momento em que a vítima será levada a reagir e defender-se. No fundo, é isso que o narcisista almeja, pois ele navega muito bem em meio a discussões e ao caos. Ao invés de se explicar, entretanto, ele jamais admitirá os erros. Suas desculpas serão forjadas. Pode negar, dizer que não se lembra ou silenciar. Esses meios de evitar abordar diretamente o assunto e assumir responsabilidade são conhecidos como Stonewall, muro de pedras ou parede de pedras. Você irá falar com as paredes. Como o narcisista gosta desses jogos mentais, fará de tudo para prolongá-los. Caso a vítima silencie, ele fará uma escagem, com a finalidade de atraí-la para a disputa insana. É insana porque não leva a lugar nenhum. Nada produz. É fruto de uma mente doentia. A escagem consiste em provocar para tirar a paciência e extrair uma reação emocional. Ele se alimenta disso, regula as próprias emoções ou alivia sentimentos de frustração e fracasso. Ele pode afirmar que o outro é covarde, que jogou a toalha, que se não sabe brincar não deveria descer para o playground. Ele inicia também uma conversação induzida com o objetivo de desenvolver com a vítima um diálogo traumático para ela. Em conjunto com essas táticas, fará de tudo para submetê-la a um isolamento, tanto dos antigos amigos quanto da família. A mais perfeita vítima para um narcisista é a pessoa que perdeu o apoio do grupo familiar. Todos esses movimentos serão permeados de mentiras. Manipulação e mentira, aliás, andam sempre juntas. Narcisistas são mitomaníacos, mentem cotidianamente. Não precisam gastar energia mental extra para essa prática. As táticas utilizadas destinam-se também a exercer controle, transformar a vítima em um marionete, cujos cordões de manipulação são invisíveis, pois vão sendo ancorados na mente dela. Outro recurso utilizado é a comunicação indireta, constituída de charadas ou enigmas, os quais, na maioria dos casos, somente a vítima terá a outra peça do quebra-cabeças, capaz de permitir o encaixe e dar significado. Caso se trate de um narcisista encoberto, os enigmas serão mais difíceis de decifrar, podendo até mesmo levar anos. Um narcisista grandioso, que é exibicionista, é bem mais explícito. A comunicação indireta pode ocorrer por meio de gestos, leves toques indesejados no corpo, manejo de objetos que tenham algum significado ou, atualmente, pelas redes sociais, com o uso de mensagens truncadas, emojis, remessa de fotos ou inserção em perfis. Quando o relacionamento estiver próximo do fim, fato já intuído ou planejado pelo narcisista, ele começará a campanha difamatória. Abordará de forma privada todas as pessoas que ainda tiverem relação com a vítima, para sujar o nome dela. Apontará mesmo pequenos detalhes depreciativos, os quais, em seu conjunto, terão efeito devastador. Esses detalhes, futuramente, serão trazidos de volta para a vítima pelos macacos voadores, flying monkeys, pessoas transformadas, mesmo que de forma involuntária, em ajudantes do narcisista. Os fatos, ainda que distorcidos, terão efeito destrutivo na mente da vítima, pois ela saberá, por partes que se encaixam, que são referentes a ela ou a coisas que ela disse. De vez em quando algum de seus fantasmas interiores o assombrarem, o narcisista usará contra a vítima uma punição denominada tratamento de silêncio, ficando incomunicável, deixando-a com mais dúvidas e agravando sentimentos de culpa. O revezamento entre abusos e momentos maravilhosos, bem como o uso do tratamento de silêncio, configuram o reforço intermitente, o qual contribui para o apego emocional da vítima ao narcisista. Como novício em jogos de azar, flashes de momentos prazerosos e incerteza
são característicos desse processo. Já mencionamos o descarte como sendo uma das etapas cruciais da relação, mas voltamos ao assunto para dizer que ele é o abandono da vítima pelo narcisista, principalmente nos casos de relacionamentos românticos. Toda essa dinâmica facilitará uma inversão da culpa. Ele já enalteceu a si mesmo, depreciou e difamou a vítima. Já utilizou uma comunicação em código, invisível para os demais, provocando reações classificadas como exageradas. Já conquistou amigos, familiares e colegas com o falso charme, tornando muito difícil a defesa da vítima. Quando a vítima se defender ou processá-lo, ele ainda poderá manejar uma estratégia denominada DARVO, sigla em inglês que significa, em sequência, negar, atacar a vítima duramente, fazendo-se ele de vítima e invertendo a posição de vítima e ofensor. O hovering, sobre o qual também já falamos no início, é outro ponto crucial dessa relação. Ele mesmo, utilizando-se dos mais variados meios, como a colocação de códigos nas redes sociais, ou a tentativa de aproximação pessoal, ou ainda com a cooperação de terceiro para aconselhar um retorno, tentará reatar a relação. Em todos esses passos, sempre que houver a participação de terceiros, seja para abusar, perturbar, colher informações, provocar ciúmes, estaremos diante do que se conhece por triangulação. Uma ação que utiliza a cooperação, voluntária ou não, para provocar sentimentos e emoções. Será uma interação entre três sujeitos. Há quem considere como triangulação também o uso de objetos ou animais. Tudo isso provoca para a vítima e para os espectadores uma distorção da realidade, sendo que essa distorção pode se inserir na mente da vítima. Ela passará a participar ativamente de uma ilusão que o narcisista criou, um mundo de mentiras, sofrimento e até mesmo intimidação, principalmente no caso dele ser um stalker. Perseguidores intimidam e deixam assinaturas em código. Tudo isso é facilitado por uma característica do narcisista, que é ser passivo-agressivo. A agressividade passiva pode ser considerada uma outra tática. Tudo que ele faz é muito dissimulado e encoberto. Por isso, ele afirma sempre que ele nunca fez nada. A vítima é que está se queixando sem motivo. Isso facilita, inclusive, a inversão da culpa e também a distorção da realidade. A agressividade passiva, então, também é um componente importante nesses jogos mentais e intrigas do narcisista. Chegamos ao gaslight, o qual tem elevado poder destrutivo. Há controvérsia sobre o fato de narcisistas provocarem ou não esse fenômeno. Seria ele praticado apenas por psicopatas. Há ainda quem traga uma diferenciação. Narcisistas do tipo encoberto praticariam gaslight, enquanto que o grandioso não. Argumenta-se que narcisistas já vivem eles mesmos em um mundo ilusório no qual acreditam e que, portanto, não possuem tão elevado grau de maquiavelismo. Penso eu que o gaslight não precisa ser premeditado, pois ele é um efeito da manipulação. É provocado pela repetição de situações mediante a ação de alguém em que a vítima acredita, ou um grupo, e que a leva a perder a capacidade de avaliar a realidade adequadamente e até mesmo a duvidar da própria sanidade mental. Além disso, os narcisistas malignos estão muito próximos da psicopatia. Se psicopatas praticam gaslight, narcisistas malignos também podem praticá-lo. Apesar das inúmeras artimanhas que relatamos, nem sempre tudo dá certo para o narcisista. Muitas vezes demora até que percebam o que há por trás da máscara dele. Mas o tempo se encarrega de dar respostas e expor a verdade. Também pode acontecer
que as pessoas envolvidas no caos que ele provoca, dentre as quais podem estar pessoas boas que foram manipuladas, comecem a cruzar dados e percebam que foram usadas. Ou ainda, analisem o rastro de destruição que um narcisista tem em seu passado. E a inversão da culpa, artificialmente construída, comece a se desfazer. Essa pode ser a hora em que a vítima sentirá que pode começar a se reaproximar de pessoas a quem estimava e que foram afastadas por um ser maligno. Muito grato pela atenção.